Nesse vídeo, vou te explicar por que os sermões do Brasil no período colonial, ao invés de se opor à escravidão, a legitimavam. Meu nome é Flávia Gilene, estou aqui para quebrar o código do racismo, para você parar de ficar insatisfeita com as suas aulas e começar a desenvolver realmente uma educação antirracista na prática. Quando eu comecei a estudar a questão das relações raciais, eu era evangélica. E as pessoas achavam muito estranho, de repente, uma pessoa evangélica começar a contestar as posturas da igreja, sem perceber que isso não tinha nada a ver com questões teológicas e muito menos uma postura pessoal. Mas as colegas professoras tinham muitas dúvidas em relação à educação antirracista. E eu vou te falar uma coisa: muitas dessas dúvidas já têm resposta aí dentro de você, desde que você se faça uma simples e única pergunta. Talvez você não se sinta uma professora que desenvolve uma educação antirracista, mas eu vou te falar uma coisa: você já desenvolve. Isso já está aí dentro de você. Talvez o que você esteja sentindo é uma insegurança ou não sabe como agir. Mas eu vou te falar, você já é uma professora antirracista, senão você não estaria aqui comigo. As colegas sempre me perguntavam alguma coisa assim, ó: Flávia, o meu estudante sempre tira sarro do fulano de tal, ele age de maneira racista, tira sarro do cabelo, dos lábios e todo dia tem uma piadinha nova. Aí eu falei: nossa, e o que você fez? Aí eu encaminhei para a coordenação, mas a coordenação disse que era apenas brincadeira de criança e mandou de volta para a sala de aula. Então eu, por conta própria, comecei a trazer para a sala de aula questões sobre história e cultura afro-brasileira. Ela estava envolvida pedagógica e emocionalmente. Pedagoga, né, gente? Pedagogo, tudo é meu. É minha escola, meu coordenador, minha diretora, meu aluno, meus alunos, minha sala. Então ela estava nesse emocional todo e não percebia as ações dela. Então eu joguei para ela as respostas que ela havia me dado. Ah, quer dizer que você começou a desenvolver em sala de aula ações e atividades que trouxessem a história e cultura afro-brasileira? Então eu te pergunto, como uma professora antirracista agiria? Ela pensou e falou assim: esta pessoa traria para a sala de aula questões sobre história e cultura afro-brasileira. Então você já tem a resposta dentro de você. Basta apenas desenvolver. Os requintes de crueldade da escravidão brasileira foram descritos em vários relatos dos viajantes que passavam por aqui. Estes viajantes também se questionavam como poderiam os portugueses ser tão fervorosamente católicos e agirem de maneira tão cruel e ainda manterem a escravidão da forma como era mantida. Na época, os sermões colocados na colônia eram sermões ministrados pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada em 1540 pelo Papa Paulo III. Dentre os seus principais clérigos estava Inácio de Loyola, que era um soldado das cruzadas. Ele só deixou sua vida militar depois que foi ferido na Batalha de Pamplona. E a sua recuperação aconteceu no Mosteiro de Montserrat, na região catalã. Após esse período no mosteiro, então o soldado deixa sua vida militar e passa a ser um clérigo. Os jesuítas eram, por definição, clérigos regulares e pronunciavam 3 votos: obediência, pobreza e castidade. Porém, de maneira tácita, eles incluíram um quarto voto, que era a missão. Desse modo, 9 anos apenas após, eles estavam no Brasil. A chegada dos jesuítas no Brasil é datada de 1549. Hoje, especialmente, vamos tratar de 2 jesuítas importantes que passaram pelo país e que faziam os seus sermões, de certa forma, em apoio e nunca em contestação à escravidão. Um deles é o conhecido Antônio Vieira. O outro, Jorge Bence, é o nome dele. Jorge Bence fazia os seus sermões voltados aos senhores de engenho. Já Antônio Vieira tinha os seus sermões destinados aos próprios escravizados nas senzalas. Nós vamos começar pela análise do trabalho de Bence, a economia cristã no governo de senhores de escravos. Para Bence, a escravidão era uma questão basicamente econômica.
Ele reconhecia toda a violência que existia na escravidão, mas ele nunca se opôs à escravidão por entender que ela era resultado do pecado original de Adão. A partir do momento que o homem deixa a pureza cristã, a pureza humana, então ele estava destinado ao cativeiro do mundo. Parabéns se a partir do momento em que se abre o caminho para o cativeiro do mundo, as batalhas e as guerras estão colocadas. Ele entendia que os senhores tinham determinadas obrigações aos seus servos e se pautava nas epístolas de Paulo para isso. Dentre as obrigações do senhor estariam dar o alimento, o vestuário e a disciplina e o trabalho. O alimento seria não apenas o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Parabéns se ele entendia que a religiosidade e a cristandade imposta era uma coisa que deveria ser natural e obrigatória por parte dos senhores. Já os escravos, eles deveriam ser gratos, porque eles estavam tendo a oportunidade de se cristianizar. Não sei nem se existe essa palavra, mas eles teriam que ser gratos e agirem de forma sempre com uma simplicidade de coração, sempre de bom grado, porque os senhores eram os benfeitores, né? Eles estavam fazendo algo extraordinário para a vida deles, que seria livrá-los do pecado original, trazer-lhes a palavra genuína de Deus, e os escravos então deveriam ser gratos a esta postura dos seus senhores. Bem, se defendia sim que os escravos não poderiam ser tratados como animais, mas eles deveriam ser punidos. Ao mesmo tempo, ele dizia que o castigo tinha que ser um castigo apenas para eles entenderem a obediência. Mas a gente sabe que os castigos ultrapassavam muito mais do que isso. Outro ponto importante a ser destacado é que, como eles tinham a obrigação do alimento físico e espiritual, nos domingos era necessário que os escravos estivessem desocupados no período das missas. Então era obrigatória a presença dos escravos nas missas. Mas se a gente for analisar agora os sermões do padre Antônio Vieira, ele ia diretamente nas senzalas e pregava diretamente aos escravos. A senzala era o lugar onde aconteciam a manufaturação do açúcar. E aquela fornalha trabalhava dia e noite, aquela caldeira estava acesa, aquela fornalha estava ali funcionando dia e noite. Antônio Vieira, ao invés de criticar isso de uma maneira contundente e se opor, não. Ele chamava isso de doce inferno. Ali, ele inculcava na cabeça dos escravos que eles estavam cumprindo o seu papel na terra e que também deveriam ser gratos por esta oportunidade de se achegar aos preceitos da igreja. Isso quer dizer que Antônio Vieira retratava em detalhes a violência da escravidão, mas ao mesmo tempo ele dizia que este período de doce inferno seria a preparação para a libertação espiritual e que, mais uma vez, os escravos sempre deveriam ser gratos. Mas por que deveriam ser gratos? Porque ali no trabalho eles estavam sendo cristianizados. Quando eles deixam a África, eles deixam de ser pagãos e quando vêm ao Brasil, através desta laboriosa função violenta e desumanizante, eles estariam rumo ao paraíso celestial. Antônio Vieira comparava a escravidão com o sofrimento de Cristo, com a paixão de Cristo. E ele queria inculcar esta mesma ideologia na cabeça dos escravizados, tendo então, a partir deste exemplo de Cristo, que eles se resignassem à escravidão, fizessem tudo o que fosse necessário para, a partir disso, conquistarem a liberdade espiritual, assim como foi com Cristo. Ou seja, ficou bem difícil para a escravidão ter um outro encaminhamento. Ambos os escritores jesuítas nunca contestaram a escravidão. E pior, bem se vinha ensinando aos senhores de escravos como eles deveriam tratar os seus escravos, dando alimento espiritual, alimento físico, punindo, todo esse direcionamento em termos econômicos com base no pecado original de Adão,
E Antônio Vieira vinha com esta nova visão de que os escravos deveriam aceitar as formas violentas de vida que eles estavam passando, a exemplo de Cristo, para receberem a liberdade espiritual. Por isso nós vemos que a escravidão é tão complexa e tão presente na vida dos brasileiros.